estatística em que o Pará aparece como um dos que mais registra trabalho escravo no Brasil. Nos últimos 25 anos, os municípios com maior incidência de pessoas resgatadas encontram-se aqui no Pará e no Maranhão. Mas o que faz com que esse crime aí ainda seja cometido? Bom, a impunidade é um dos incentivos para que criminosos sigam submetendo trabalhadores às condições desumanas de trabalho. Outro fator que também contribui para a não erradicação do trabalho escravo é a falta de políticas públicas sociais que garantam educação ao cidadão, qualificação profissional e habitação, por exemplo. Se o trabalhador libertado voltar para a mesma situação de miséria em que se encontrava antes, tem altas chances de entrar de novo no ciclo do trabalho escravo. Quem vai nos ajudar a compreender as motivações e o perfil dessas vítimas é a doutora em Direito e professora da UFPA, Valena Jacó, que está aqui comigo virtualmente. Doutora Valena, muito obrigada pela presença virtual aqui no SBT Pará, seja muito bem-vinda. Doutora Valena, quem são, primeiro falando do perfil dessas vítimas, geralmente quem são as vítimas de trabalho escravo? Bom, primeiro, boa tarde a todos e todas que estão nos ouvindo. Agradeço muito a oportunidade de poder falar de um tema tão cruel e importante, né, para a nossa sociedade paraense. Bom, o perfil, existem pesquisas no Brasil inteiro falando que o perfil desses trabalhadores que são vítimas da escravidão contemporânea no Brasil são homens entre idade de 21, 22 anos até 32 anos. No estado do Pará, a atividade onde essa mão de obra é mais utilizada é na área rural. Então, esses trabalhadores eles não podem ter uma idade mais avançada porque eles acabam ficando aí improdutivos para o trabalho rural, porque é um trabalho muito mais penoso, que depende muito mais do vigor físico desses trabalhadores. Então, a grande maioria são homens nessa faixa etária, um jovem adulto, e são pessoas que, como você falou no início, que não tiveram condições em razão de toda a desigualdade social no nosso país, de se ter um estudo, são pessoas analfabetas ou semi-analfabetas, eles não tiveram condições de possuir uma profissão ou algo que possa dar para eles condições de ter um trabalho digno, decente, sem se colocar aí na escravidão contemporânea como vítimas. Aí eles são aliciados, né, por supostos, a gente usa a terminologia de GAP, eles são conhecidos como pessoas que são contratadas pelos principais tomadores dos serviços para aliciar esses trabalhadores, principalmente no Maranhão, no Piauí e até mesmo no próprio estado do Pará. Doutora, pelas pesquisas e acompanhamento dos casos, por que o Pará continua liderando? É possível a gente ter essa resposta? O Pará ainda nos destaques? Sim. E esses casos, infelizmente, há muita subnotificação. O Pará atualmente lidera o 3º lugar no ranking, mas a gente consegue afirmar que o Pará provavelmente está em 1º lugar, porque nós estamos com as equipes de fiscalização do antigo Ministério do Trabalho, que foi extinto, né? Os auditores fiscais de trabalhos, há muitos anos não há concurso público para eles, então nós estamos com um déficit de mais de 1.500 auditores fiscais. Então, as denúncias chegam e não conseguem haver a fiscalização. E a informação que nós temos nas pesquisas realizadas é que mais de 50% das denúncias no estado do Pará não são fiscalizadas. Isso significa dizer que esse número há uma subnotificação. E por que não há? Porque, de fato, há uma ausência do Estado nas políticas públicas de incentivo desses trabalhadores se manterem na terra. Não há reforma agrária, não há divisão aí de forma igual nas terras no estado do Pará. Então, nós sabemos que há muita grilagem no estado do Pará. Sim. Ninguém é dono de nada de terra. Há grileiros, né? Há pessoas que se colocam como donas das terras e muitos imóveis rurais aí que não são, não usam a sua função aí social nesse imóvel rural, usados muitos para especulações, e esses trabalhadores não têm outra alternativa a não ser vender a sua força de trabalho, se colocando nessas condições precárias de vida, né?
desumanas, onde o Brasil, inclusive, já foi condenado, sim, o único país que já foi condenado internacionalmente pela Corte. Doutora, o que deveria ser feito? Então, falta mesmo o Estado ser mais presente. Perfeito. Doutora, o que deveria ser feito? Não sei se isso é previsto na lei, com esses trabalhadores que são resgatados, são pessoas, são seres humanos que são traumatizados, né? Estão sem condições, muitas vezes, de voltar a ter uma vida regular. Há previsão disso? O que fazer com essas pessoas? A única coisa que existe na lei é um seguro-desemprego de 3 meses. Agora pense, um seguro-desemprego de um salário mínimo por 3 meses, quando o trabalhador é resgatado. Levando em consideração que mais de 50% desses trabalhadores não são resgatados, eles acabam ficando na miséria, continuando na miséria. E sem alternativa de poder plantar na sua terra, porque não é só dar um pedaço de terra, você tem que dar condições para esse trabalhador, cursos profissionalizantes. A gente possui no Maranhão algumas instituições, poucas, né, ONGs, que trabalham através das cooperativas de trabalho, recebendo financiamentos, né, de sentenças judiciais, quando acontece caso de trabalho escravo, é revertido recurso. Existe a ONG Repórter Brasil, que trabalha também com essa conscientização, mas a gente precisa investir para que esse trabalhador, quando é resgatado, ele possa conseguir fazer cursos profissionalizantes, ele possa ter acesso à terra e aos meios para que ele possa conseguir plantar, produzir e viver daquilo que planta, poder vender aquela sua produção. Então, no estado do Pará, a gente entende que a reforma agrária seria imprescindível para o fim. Perfeito. E isso eu venho pesquisando desde 2003. Doutora... E a gente não tem essa reforma agrária, a gente não tem esse incentivo para esses trabalhadores se manterem na terra. Doutora, muito obrigada mesmo pela entrevista super esclarecedora, trazer isso para todo mundo. Boa tarde, viu? Até a próxima. Saúde. Muito obrigada, eu que agradeço. A universidade está à disposição. Perfeito, doutora. É isso, gente. Depois do intervalo...